Olá! Hello! E aí? Hello! E aí? Tudo bom? E aí, galera? Boas tardes, boa noite, bom dia, bonjour, Boa madrugada. boa madrugada. Buonasera. Buonasera, Catuxa. Buonasera, Catasha. Cataxa, tá ótimo, então. É nosso jeito agora. Não me critique. Então tá bom. Eu já quero top 10 intros do Cholas, viu? Natuxa e Cataxa. A Natuxa é a Cataxa. Fechou. Ai, gente, começamos aqui mais um Cholas Casts. Hoje o babado é sério, tá? Uma coisa pesada aqui que a gente tá trazendo pra vocês. Eu tô aqui com vários gays. Meu nome é Glómbia. Eu tô aqui com o Felipe. Olá, boa noite. Eu tô aqui com o Iago. Olá, gente. Eu tô aqui com a Daniela. Oi, meus amores. Como é que vocês estão? E eu tô aqui com a Igona. Oi, gay. Vírgula. Gente, hello novamente. Hello, everybody. Sejam bem-vindos. Vamos já começar com os recados que eu tô lendo aqui no roteiro. Será que a gente tá cancelada? Ih, A gente não sabe, né? Se essa altura a gente tá cancelada ou não, né? sei. O episódio da semana passada foi... Polêmica. Assim, polêmica. Swifters, por favor, não tumultuar. Mas também cancelado por Swift, tá tudo certo. Agora, Já começa assim, né? Já é mais um. a minha língua é um chicote. Gatinha. Cancelada por desempregada, aí eu. Aí. Mas a gente não já cancelado, onde que acha a gente? Gente, a gente que não tá cancelada ou tá, a gente vai estar no mesmo lugar, que são todas as redes Cholascast. É só. Não esquece do S do meio, porque vocês são meio burra, não sabe, né? Não são letrada. Vocês estão cortando o S do meio. Ah, é? Então, chola. Ela escreve Cholacast. Não sabe plural. Cholas. É Cholascast. São várias gays, não é uma chola. Exato. É um plural, é um coletivo, entendeu? Exato. Então, em todas as redes Cholascast. No YouTube também, se você tá ouvindo a gente aqui pelo YouTube, já seguiu o canal? Já deu like no vídeo? Já deixou um comentário aí? Não deixou? Aí, ó. Que auxílio que você tá tendo aí com os gays. É junho, viu? É junho. Esse Cadê mês o tem que auxílio? ser. Esse Cadê mês tem que a- ser. Ao menos nesse mês. A Pelo amor de gayroridade. Deus. Cadê a gayroridade? Não tá tendo. Exato, não tem, cadê? E os que são aliados não estão compartilhando e não estão seguindo o podcast. Exatamente. Que tem héteros ouvindo aqui Tem também. hétero que ouve também e não tá seguindo. Você tá seguindo aí no Spotify, no Deezer, no Amazon. Tem no... vergonha de compartilhar no History? Você tem vergonhinha? Tem vergonhinha. É com vergonhinha, boiola. Fala assim, Mas olha que povo esse engraçado. Exato. E esse mês é a hora, porque aí você pode postar e falar assim, só tô apoiando. Já fez a contribuição do ano, entendeu? Exatamente. Exato, é esse mês, hein? É só esse mês que pode ser gay. E o Spotify tá aumentando, tá chegando aí quase a 100 seguidores. Ei, ó. Já Vai lá, passou. Segue aí. E Quase 6. não esquece que a gente também tá no Blue Sky, hein? Olha. No Blue Sky, a gente tem Blue Sky. Vai seguir a gente no Blue Sky lá, pelo amor de Deus. No OnlyFans. E no OnlyFans. É isso. Fechou? Fechou. Satisfeito? Yes. Show. Gente, o tema de hoje vai ser uma coisa assim, mais assim, pra gente adentrar o espírito LGBTQIA+, a gente vai fazer o quê? A gente vai relembrar, a gente vai voltar lá naqueles tempos que a gente falava sobre a nossa vida e a gente vai falar sobre as coisas que a gente deixou de fazer. Por ser uma gayzinha, uma sapatãozinha, uma bicinha, sexualzinha, transinha, sexualzinha. Sim. Entendeu? Um LGBTzinho, né? LGBTQIA+, em gerais. Fechou? Show. É isso aí que a gente tá aí, gente. Vocês ouviram muitas coisas assim, tipo... Você não pode fazer isso. Faz isso aqui. Vocês ouviram aí nas suas infâncias, vocês lembram? Escuta até hoje. Eu fico muito triste que eu ouço até hoje. Eu mesmo falo pra mim, não pode, mas... Na minha casa não era uma coisa... Eu não lembro de ter ouvido você não pode, mas era uma coisa velada, sabe? Tudo que é de menino é definido, tudo que é de menina é definido, assim.
Tudo separadinho. A minha família era grande, então tinha os primos, as primas, e os meninos fazem isso, as meninas Meninos fazem aquilo. usam azul e meninas usam rosa. Era quase isso. Então, nunca ouvi, você não pode, mas estava ali subentendido. Sim, Você não eu podia. acho que em casa também era assim, amigo. Tipo, era meio que velado e tinha coisas que às vezes saía, sabe? Tipo, o jeito. Às vezes você tá gesticulando muito com a mão, assim, aí, não pode, firma essa mão. Tá Você acha falando. que você tá dançando Vogue, só que não é ballroom, não, viu, gay? Se mantém. Segura a desse mão, a mão pra baixo, não. O jeito de andar. O jeito de andar, firme o corpo, essas coisas assim, fugia, sabe? Não era tão constante, mas uma palavra já bastava pra você ficar com uma noia por centenas de anos ali, né? Você ficava Exatamente. noiado, Um porque corte que você recebe, né? fica com aquilo na cabeça. Mas essa questão de brincadeiras, tudo tinha menina e menino, mas eu brinquei muito de casinha, essas coisas, sabe? Tipo, juntava os primos todos, aí tinha o filho, a mãe, não sei o quê. Lógico que não tinha a mãe, o pai, dois pais, duas mães, era tudo Tradicional padrão, tudo brasileiro. tradicional. Mas ainda brincava com algumas coisas, tipo cozinhar, sabe? Coisinha de criança, assim. Mas tinha esses olhos, sabe? Torto, assim. Tá fazendo uma coisa. Aí falam não, te segura. Era tenso, era triste. Mas é engraçado, porque, por exemplo, eu lá no final dos anos 80, a moda no Brasil era a lambada, né? Então colocava muito as crianças para dançar, que já meio estranho, né? Porque é uma dança mais sexual, né? Mas aí colocava as crianças para dançar. E eu lembro de dançar com as minhas primas, né? E aí tinha muito, era quase todo mundo da mesma idade, a gente dançava. Ou era casal hétero, então era primo com prima, né, dançando, ou era duas meninas dançando. Nunca dois meninos. Nunca tinha dois meninos. Então é meio perturbado isso, você pensar nisso, né? Porque até tipo, as meninas podem ter essa proximidade, né? Mesmo quando criança, porque não vai ter maldade nenhum, mas jamais pode ter entre os homens ou entre os meninos, né? Sim. E que já cria aquilo também, né? Tipo assim, os caras que têm a sexualidade frágil. Porque as mulheres às vezes não tem muito, tipo, fica abraça, tudo, e os caras não. Pode relar um no outro. Então cria toda essa cúpula, né? É isso que eu falo que é velado, porque era assim, menino dança com menina e menina pode dançar com menina, mas nunca falaram, dança com seu primo, velho. Ninguém fala, mas tá ali. Tá ali, o exemplo tá dado, né? Não chega a falar as palavras. Exato. O exemplo é visual. Não chega a falar as palavras, mas tá ali, entendeu? Menino tem que é um contrato não verbal. Exato. Então, sempre teve isso. E você, Débora? Você tinha alguma coisa que você ouviu? Nossa! Que eu não podia andar rebolando, que minha voz era muito fina, que não posso falar miano. Que mais? Eu não podia brincar com as bonecas, eu não podia usar as coisas rosa. Você ouvia, assim, não pode mesmo? Não pode. Isso aí não é pra você, isso aí... Porque, assim, eu via, obviamente, o contrato não verbal ali sendo executado. Só que, assim, não vai rolar. Eu vou querer. Eu quero o meu shampoo de sereia, eu quero o shampoo da Xuxa Róseo. Eu quero. Aí eu ia lá e pegava, eu quero isso daqui. Aí tinha que vir e falar assim, não pode. Ué? Sabe o que eu imagino, Greg? Você, sei lá, tipo, 7 anos, um vestido de saia rodada, unha de gel, cabelo longo, esvoaçante, e a galera fala, não pode brincar de boneca. E você sem carinha de gel olhando pra galera, sabe? Bem assim, Patrick Estrela, bem assim, de botona. Exato. Então, não é que eu afrontava, é que eu não via problema. É o que eu queria, eu não entendia o problema. Eu não entendia, por exemplo, por que todo ano me davam uma porra de um carrinho de controle remoto que eu não gostava, nunca brinquei com nenhum deles, que continua me dando essa merda.
Todos eu dei embora, bicha. Todos. Eu dei 4 bicicletas embora. Você queria patins? Eu queria patins, e o patins roxo. E eu acho assim, tinha uns escapes. Eu lembro de todo mundo que, tipo, falava isso não pode, sabe? E as pessoas que me davam esse escape era, tipo, meu vô. Meu vô, eu lembro assim... Meu vô, ele foi embora, tipo, ele teve outra família e tal, saiu de casa. Quando eu tinha 7, 8 anos. E aí, eu acho que eu contei essa história aqui já, né? Em algum momento Mais ou menos, já. né? Eu devo ter contado por cima. Mas enfim, ele saiu quando eu tinha 8 anos, então eu não vivi muito tempo com ele. Mas nessa época que eu consigo lembrar, que eu tinha uns 6, 7, 8 anos, ele era uma das pessoas que falava assim, não, tá aqui, ó. Pode, brinca aí. Sabe? Então ele chegou a te dar boneca? Boneca ele nunca deu. Mas assim, eu tive o álbum da Barbie. Ele me deu o álbum da Barbie e ele falou, esconde da sua avó. Que legal. Que a minha avó não podia ver. Sim, mas ele... Mas ele, tipo, ele foi lá, comprou o álbum da Barbie pra mim, comprou figurinha, essas coisas, sabe? Sim. Aí, tipo, a gente tinha um costume, eu e ele, de... Tem um... Sabe a PB Kids? Sim, Uma loja de sim. brinquedos. Antes chamava PB Brinquedos naquela época. E aí a gente tinha um negócio que a gente ia toda semana e ele comprava um brinquedinho, assim, uma besteirinha pra mim. Princesinha. Princesinha do vovô. E aí, tipo, eu lembro... Mas não era, tipo, brinquedos caríssimos. Era, tipo, compra uma coisinha, sabe? Tipo, aí eu lembro que eu comprei um kit de feirinha, que vinha, tipo, leguminho, coisinha pra passar no carrinho. Essas besteirinhas, sabe? Aí, tipo, comprei vassourinha e pazinha, sabe? Essas coisas. E... Aí ele me levava também naquele... Lá em São Bernardo tinha o Cidade das Crianças. Vocês já ouviram falar? É um parque, né? É um parque. E aí lá dentro eles vendiam a espada do He-Man da She-Ra. Eu peguei qual? A da She-Ra. Lógico, não sou otária. E ele deixava então eu fazer essas coisas, sabe? E outra era minha mãe, que tipo, eu brincava com as bonecas, com as coisas assim. Minha mãe, bicha... Minha mãe pagou depilação pra mim, pagou pra eu fazer unha, pagou pra eu cortar cabelo do jeito que eu queria, essas coisas, sabe? Então eu tinha vazões dentro dessa gente que tentava me cercear, entendeu? Então eu acho que esses pontos foi o que eu foquei na minha vida. O resto é o pessoal que eu não mantenho contato até hoje. Sim, sabe? O resto é assim... Sinceramente, vocês não me conheceram naquela época, não vão me conhecer agora. Né? Você teve alguns escapes, né? Exatamente, é isso, sabe? Eu acho que você não me deu a oportunidade de me apresentar pra você porque você não quis. Exato. Então você não merece me conhecer agora. Sim. Sim. Mas eu acho que eu tive um pouco disso também, amiga. Tipo, não era tanto, porque eu não ligava muito de... eu brincava com os carrinhos, gostava, brincava com boneca, tipo, das primas, assim. Mas a minha mãe, eu acho que... Não sei se é por ela tentar... não pensar muito nisso, ela não ficava muito no meu pé em momentos, sabe? Ela dava uma bloqueada. Aí, tipo assim, conversa, sabe? Tá as mulheres todas conversando ali, e eu tava no meio, assim, brincando, ouvindo conversa, ficava sempre ali junto. Fofoqueira. Cabelo. Ai, adoro, fofoqueira. Levava pra cortar cabelo e, tipo assim, não era cortar cabelo, sabe, bem homenzinho, sabe, tipo, um cabelo maior, até ela falar, seu cabelo grande fica mais bonitinho, tudo. Então, tipo assim, essas coisas mais... eu não ficava junto com meu pai. Sim. Os primos, sabe, tipo, eu fazia muita coisa com ela. E ela não falava não dessas coisas. Mas aí tinha a hora que ela falava também, né, do jeito dessas coisas, às vezes ela dava umas cortadas. Então era momento sim, momento não. Parece que ela bloqueava na cabeça dela. Sim. Sabe? Mas você consegue, tipo, pontuar esses momentos de, tipo... Porque, tipo, se tinha na frente de alguém, sabe? Tipo, você tá na rua, por exemplo. Com certeza. Na frente dos outros era, tipo, outra mãe, sabe? Sim, entendi. Era outra mãe. E longe era muito mais... Só com você era outra coisa, né? Com certeza. Com certeza. Parece que é meio performático, né? Sim, sim. Meio não. É completamente performático. Você precisa performar alguma coisa pra sociedade, pras outras pessoas. Tanto esse negócio aí do tipo, não pode ir com os primos, sabe? Primo homem não pode dançar com primo homem. Exato. É performático. Sim, porque... Tipo, você tem que já performar masculinidade X pra ser aceito. Sim. Se você performar qualquer coisa fora disso, tá... Então, assim, é um teatro de mentiras.
E tem a parte tem as pessoas da família que já vai vendo tudo. Tipo, igual quando fui, né? Isso pra outra parte da gente aqui, eu não vou entrar em assunto, mas me assumi. Parece que foi tão. Ela treinou o choque, sabe? Tipo, meu Deus, eu comecei a chorar. Não foi, tipo, parece que já sabia, sabe? Eu só. Parece que só precisava cumprir o protocolo da performance, né? Exatamente. Aquele rolê de Samira Close, né? Que ela fala, mãe, sou gay. Nha. Ela, se é gay, tudo bem, eu precisava fazer essa palhaçada toda. Hoje é assim. Aí, isso. Parece esse negócio de, tipo, ela recebeu o roteiro. Então, assim, quando seu filho falar que é gay, você tem que chorar, você tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Aí, então vamos. Sim, e incorpora, viu? Porque é com força. Gatinha. E você, Igor? Eu sabe que eu tava tentando resgatar aqui a minha infância. Eu acho que em algum momento eu ignorei totalmente a minha infância e joguei em um lugar tão distante. E agora tô revisitando ela, assim. Mas sabe que eu sou criado com meus avós, né? Minha mãe é sempre foi minha vizinha, assim, morava 3 casas. Mas eu sou criado com os avós. Logo, as pessoas são criadas com os avós, todo mundo já olha de um jeito mais tipo assim, fofinho, sabe? E aí eu sinto que assim, era normal se chamar os caras de viadinho e não sei o quê. Então, minha família de vez em nunca me chamava de viadinho, me deixava incomodado, mas não sei, também era meio natural, assim, sabe? Acho que eu sofria muito mais na escola o fato de ser zoado, de viado, gay, né? Do que em casa, assim, não lembro se, acho que as minhas questões sempre foram mais por ter sido uma criança gorda do que gay, até mesmo porque eu fui também me assumir pra mim, né? Já um pouco mais velho, assim, entender quem eu sou. Mas eu lembro que desde criança, pra mim, eu sempre busquei muito pensar em outras formas de ser homem, assim, né? Sobre masculinidades. E aí, então, por mais que, óbvio, assim, aí se a minha mãe me visse brincando de boneca, alguma coisa, obviamente, aí chamava de viado, essa coisa de menina, tirava não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu também não ganhava carrinho, então eu não tinha muitos brinquedos, não tinha muita coisa o que fazer. Então normalmente, quando eu ia na casa da minha mãe, eu pegava as bonecas da minha irmã, adorava, Marmande, a Barbie Marmande era meu sonho. Sempre amei sereias, sempre gostei das princesas da Disney, assim, né? Tipo, as mais antiguinhas, assim. Mas não sofri tanto em casa, acho que mais na escola, e eu mesmo já ia me entendendo, assim, tipo, eu forçava a ser hétero na minha cabeça, falei, não, que isso, eu sou hétero, não gosto de garoto. Via um garoto, me estremecia todo, mas era hétero na minha cabeça. Tanto que acho que eu cheguei até a contar, acho que no Criança Viada, que teve uma vez que uns amigos fizeram o desafio de quem quebrasse uma tora de madeira, daquelas de berço antigo, sabe? Que tinha as madeirinhas coloridas. Quem quebrasse uma daquela na cabeça era mais macho do grupo. E eu quebrei. Meu Deus! Eu quebrei, eu tenho uma cicatriz no meio da testa até hoje. E definitivamente não sou mais homem do grupo. Mas acho que eu já era. Eu acho que eu sofri muito mais com outras questões, assim, principalmente nessa relação familiar, do que necessariamente sexualidade. Isso é muito louco, né? Até porque, por exemplo, eu nunca nem me portei muito e nunca aconteceu esse rolê de se assumir pra família, assim. Pra mim sempre foi meio foda-se. Se eu aparecer com um cara ou com uma mina em casa, eu já não quero apresentar ninguém. Eu já não sou muito disso, mas eu nunca precisei me assumir, assim, também nunca quis. Já rolou várias perguntas, eu sempre faço umas palhaçadas, gay é uma criança engraçada. Eu gosto de criar também uma confusão na cabeça da minha família, assim, de ninguém saber exatamente o que eu sou, o que eu gosto. Eu moro com meu melhor amigo, minha família acha que a gente é casado e ao mesmo tempo não é, então eu gosto dessa confusão que eu crio na cabeça de todo mundo, sabe? Mas é isso, uma geração. A gente falou até sobre isso, né, Fih? Uma geração diferente, assim, do não precisar se assumir. Exato, né? Que é a evolução que vai acontecendo, né?
Muito maluquice. Mas a escola foi penca. Mas família... E o Iago? Eu também eu compartilho dessa situação do Igor, que também eu fui criado pelos meus avós, né? Tipo, minha mãe, sempre fui eu e minha mãe, né? Aí só que minha mãe, ela tinha separado do meu pai antes mesmo de eu nascer, né? Tipo, eles não foram casados, mas eles se separaram assim antes de eu nascer. E aí, como minha mãe ainda estava trabalhando muito, saía para fazer muito, ela fazia curso, ela foi fazer pós-graduação em outra cidade. Então ela saía muito, então eu ficava muito com meus avós que me ajudaram a criar. Então eu ficava muito com eles, sim, era tipo, e eu era filho único também, né? Então eu era muito sozinho. E eu não tinha primos na minha idade. Os meus primos eram todos mais velhos, né? Eu não tinha primos na minha idade ainda. Eu só tinha uma prima, né? Que é a irmã de Amanda, né? Tia Custódia. E ela era 1 ano mais velha que eu, e a gente se dava bem, assim, a gente brincava um pouco, só que ela era muito diferente. Tipo, ela tinha uns gostos, eu tinha outros gostos, mas de vez em quando a gente brincava junto, sim, quando dava um jeito, assim. Só que eu passei muito tempo da minha infância, que eu me recordando aqui, muito sozinho. Tipo, depois eu ganhei um videogame muito novo também, né? Eu ganhei meu primeiro videogame com 6 anos. Sim. E assim, foi minha válvula de escape, porque tudo que eu sentia alguma coisa, eu ia jogar. Eu tava mal, eu ia jogar. Eu ficava quietinho, eu ia jogar. Acho que é por isso que eu criei muita paixão por jogos também, que sempre foi meu refúgio, sabe? E assim, eu brincava na rua também, depois quando fiquei um pouco mais velho, eles brincavam muito pouco. E tipo assim, tinha sempre aquela restrição também, né? Igual vocês falaram de brinquedos, sempre ganhava tipo, ou um boneco, ou um carrinho, ou alguma coisinha assim do tipo. Igual o único presente que meu pai me deu, um dos únicos, né? Que na verdade ele me deu o primeiro videogame. Mas ele me deu um kit de construção do Mickey. Era mó legal, era mais bonitinho. Vocês tinham que legal. Era o que eu mais gostava de brincar, assim, que eu tinha. Mas de resto era muito... Eu preferia ganhar gibi. Por isso que eu falo que eu tenho a paixão por quadrinho. Eu preferia ganhar gibi da Turma da Mônica. Eu gostava de ler, ficar sempre deitado lendo ou jogando. Aí quando saía pra rua... Aí eu fiz amizade com o pessoal da rua de casa, aí a gente jogava bola, odiava jogar bola, mas estava jogando para fazer meu papel como menino, jogando bola. Aí quando dava aquela bagunça na rua, igual o Dani falou, eu juntava todo mundo assim, né? Juntava as meninas, os meninos na rua, aí as meninas brincavam de elástico. Aí às vezes eu ia lá brincar com elas. Só que aí já teve várias vezes que eu fui chamada a atenção, tinha que entrar pra dentro de casa, senão tinha que jogar bola, não podia jogar elástico. Aí a única brincadeira que todo mundo brincava, que eu adorava, que não tinha preconceito, eu amava quando tinha, era queimada. Vou jogar queimada. Nossa, minha infância. Mas tinha preconceito, sim. Mas minha rua, por incrível que pareça, não tinha. O povo misturava mesmo pra jogar, sabe? Eu também sempre joguei queimada bem nessa vibe aí. Acho que o esporte predileto sempre foi queimada. Justamente por esse motivo. Eu amava. Na minha escola era assim, menino jogava futebol e menina jogava queimada. Sempre foi isso, sempre tinha essa separação. Mas eu, quando era mais jovem, assim, eu sempre gostei muito de futebol. E acho que isso que as pessoas meio que associaram, ele não tem como ser gay, né? Porque é apaixonado por futebol. Então eu jogava muita bola, eu era torcedor fanático do Santos, eu sempre gostei muito de futebol. E mesmo quando criança, assim, eu ajudei a fundar um time de futebol, mas aí era tipo, você vê o desvio ali, né? Porque eu era a pessoa mais. Eu gostava de futebol, mas eu que gostei de desenhar o logo, as cores, escolher as cores do time, escolher um slogan pro time. Designer. Era futebol, mas eu gostava de fazer alguma coisa mais frescurenta pra associar futebol. Vôlei, a gente começava a jogar vôlei, então eu gostava de organizar campeonato de vôlei, organizar os times de vôlei, essas coisas. Então sempre tinha não era só jogar futebol, não sei o quê. Mesmo o Santos, eu gostava de desenhar o símbolo, de fazer a música, então tinha uma verdade por trás, assim. Mas o fato de estar com o futebol confundia muito as pessoas. Eu lembro que quando a gente era pequeno, era Sandy Júnior, estava estourado, né? E teve um aniversário que a gente dançou Sandy Júnior. E minha mãe ensaiou, então era o dançarino, junto com as minhas primas, e o meu irmão com a outra prima fazia o papel da Sandy Júnior. Mas isso aí era muito criança, então, tipo, quase não tinha nenhum sentido, sabe? De tipo, menino, menina, porque Sandy Júnior tinha muito isso, né? De não tinha essa
essa frescura, Era pra essa todo segregação, mundo, era pra todos. Era uma coisa pra criança, né? Então você não tinha essa Eu tradição. gostava, né? Isso. Eu também tinha isso de jogar bola. Eu joguei muito futebol, sabe? Tipo, eu jogava Olha que machuca! Mas aí tem um porém, porque na escola tinha isso igual a que o Lico falou. Menina e menino, né? Menina na queimada. Então eu acho que eu jogava futebol, isso porque eu jogava só no gol. Só catava bola, né? Cata até hoje. Ah! Antes você catava com a mão, hoje você cata com a boca. Exatamente. Eu só mudei a mentira. Aí eu fazia isso e ia pra queimada, aí ficava intercalando nos dois, pra meio que eu acho que esconder um pouco as coisas. Sim. E é até engraçado, porque uma vez, bem depois que eu assumi, minha mãe tava falando alguma coisa lá, falando, nossa, mas você jogou muito futebol. Eu falei assim, mas eu catava no gol e eu barbarizava na queimada, né? É diferente. Exactly. Aí ela ficou chocada. Assim, jogava, mas era horrível. Então eu jogava, acho que pra mascarar as coisas. Eu também era muito ruim no futebol. Eu joguei bola uma vez, no gol também, sabe como eu defendi? O único gol da partida, que tentaram, né? Eu sentei na bola. A bola veio vindo, menina, eu só pá! Eu sentei em cima da bola e defendi. Gata, sentada nervosa. Gente, eu já participei de campeonato de futebol também, eu era goleiro. E eu gostava até. Mas eu era muito humilhado, porque acho que a galera zoava muito, vai falar assim, esse aí tampa o gol inteiro, não sei o quê. E aí essas coisas foram me desmotivando. Se não fosse isso, talvez eu tinha seguido assim no futebol. Eu lembro que quando a gente passou do campeonato, o meu time perdeu, mas eu fui o que mais defendi bolas. Mas perdeu também. Mas, tipo assim, quando todo mundo perdia de 10, não sei o quê, que era um número bem alto, né, porque a gente perdeu assim, tipo, eu tomei 3 gols. Perdeu, mas foi o que perdeu com menos coisa. Na lista dos perdedores, nós estava bem. Nós estava perdendo. Eu sabia pegar. Eu sempre gostei mais de vôlei, sempre gostei de jogar mais vôlei, mas não tinha oportunidade, então eu acabava jogando futebol. Sim. E eu lembro quando entrou ali na adolescência, eu queria muito dançar El Chan. Mas não podia dançar El Chan, só as meninas dançavam El Chan. Nossa, eu me acabava chamando. Nas festas, era na pontinha da garrafa, era o Chan, tudo. E eu nunca. Eu morri de vontade ali só olhando as meninas dançar. Eu sempre fui a dançarina. Eu sempre fui a dançarina também. Uma vez olha, bicho, eu lembro claramente, como se fosse ontem. Teve um churrasco lá em casa. E aí tava minha mãe, um monte de amigos dela, não sei o que, sei que lá, um monte de gente. Aí trouxeram os filhos, né, não sei o que lá. Peguei as crianças e falei assim, eu vou ensinar vocês a dança do ventre. Eu tirei todos os lenços da minha mãe do armário. Fiz vários tops, várias saias, várias coisas. Botei todo mundo de top e saia. Falei, vamos performar agora pra todos. Fizeram. E coloquei a música da Shakira. E foi todo mundo performar. Quantos anos você tinha? Sei lá, eu tinha 10, 9 anos, sei lá. Uma coisa assim. Eu performei mesmo, foda-se. Muito bom. Eu tenho a minha. Quando eu conheci a minha melhor amiga da vida, assim, que é a Regiane, aí acho que ela liberava uma coisa em mim que eu também ia descobrindo, mas assim, eu fazia umas coisas que até hoje eu falo, como que eu tive coragem, tipo, de dançar. A gente dançava muito junto, e a gente fazia umas festas na rua, assim, tipo de família, assim, sabe? Domingo de noite, não sei o que, põe um som lá fora, e a gente dançava. Não sei se vocês já ouviram Baby Doll da calcinha preta. Não. Tipo, é um show ao vivo, né? O clipe é tipo show ao vivo, e as meninas de Baby Doll com a calcinha, tipo assim, no rego. Aí a gente colocava uma toalha na cabeça pra fingir que é o cabelo. Aí, obviamente, não colocava a calcinha no rego e tal, mas o jeito que dançava, ia pra rua. E a letra é assim, ó, e quando você toca em mim, eu fico toda molhada. E a gente falava. Ela rebolava horrores na rua. Amava, melhor época. Sabe uma coisa dessas músicas, dançar e tudo, e que me atrapalhou, me bloqueou, é que acho que por minha família tem um estabelecimento e tudo, e tem TV, e passava os clipes, né? Machada lá, bebendo, tudo, não sei o quê.
E ficava. Tem muita dançarina. E eu era, tipo, criança para adolescente e todo mundo que me via, tipo, olhando pra TV alguma coisa, ficava cutucando. Nossa, olha que mulher gostosa, ai que não sei o quê. Ai, gente, E que eu fui nojento tomando, e eu fui isso. tomando birra de ver e até ouvir às vezes, sabe? Não queria nem Sim. dançar igual, tipo, não tinha isso de dançar, Por isso que a Daniela é dura. ser como as dançarinas, assim. Porque me dava nojo, sabe? Tipo assim, da pessoa falar, me constranger, é uma criança também, né? Sim. Tipo, É. nada a Sim. ver. Então, isso de o menino ali novinho, você ficar falando, nossa, olha que mulher gostosa, olha que peito, bunda, não sei o quê, tipo, cadê a noção, Já sabe? fica Pois exatamente. é. O mundo heterossexual é essa coisa doentia aí que a gente tá vendo. Eu só, Porque eu só segui na dança porque eu era a pessoa que rebolava, porque caso contrário, não. É sempre muito escroto, muito nojento. Eu fui sendo bloqueada disso, eu não peguei pra dançar, porque já não conseguia nem ouvir, já ficava com trauma na cabeça, sabe? Sim. E eu não sei se vocês tiveram isso, eu sempre senti isso, mas hoje pensando que eu lembro assim que eu era assim, e aí tento entender o que era de ser muito responsável. Eu sinto muito isso, que geralmente os jovens, crianças, adolescentes, LGBT são mais responsáveis, né? Mesmo muito cedo, assim, né? Tinha Não faz forçado a muito. ser, né? Então, acho que a gente É. naturalmente é forçado a ser por se retrair, por se segurar, né? A gente acaba sendo mais responsável, né? Eu tinha uma certeza comigo, Fih, isso é muito maluquinho agora de falar isso. Não tinha essa visão assim muito, principalmente do mundo LGBT, apesar de fazer muito sentido agora. Mas eu sempre tive uma certeza de que eu devia saber muito bem cada passo que eu dou, cada lugar que eu piso e cada movimento que eu faço na minha vida, porque eu não vou poder voltar atrás, sabe? Eu sabia, por exemplo, quando eu saio da casa dos meus avós, eu tinha noção, certeza que eu não posso voltar, até mesmo porque eu não ia ser mais o mesmo Igor que eles conheciam, assim. Então eu ia ter a minha liberdade, ia conseguir fazer as coisas que eu quero, viver as aventuras que eu quero, sair com as pessoas que eu quero, e que talvez eu até ficava pensando que podia ser até que eu nunca mais voltasse a falar com a minha família, dependendo assim como eles lidariam com o fato da minha homossexualidade, porque eu acho que eu nunca falei muito sobre isso pra eles, mas também acho que acabou nem sendo tudo aquilo que eu tava criando na minha cabeça. Mas eu já tinha tudo esquematizado, assim, sabe? Se eu saio, tipo, eu preciso ter certeza absoluta que eu não volto, porque tem. Eu sempre fui muito, muito responsável em todas as minhas decisões, assim. E é Sim. maluquinho, talvez seja isso, seja a pressão do. Tipo assim. Tem que ir e ir, sabe? Tem muito como ficar voltando. E mesmo quando eu era tipo adolescente, eu tinha 12, 13 anos, às vezes minha mãe saía para ir para ginástica, né? Ficar 2 horas na ginástica assim, e eu já ficava com os meus irmãos de 9, 7 anos assim, esse período eu ficava cuidando deles. E a vizinha, ela tinha um casal que o menino tinha a mesma idade que eu, e a menina tinha a mesma idade que meu irmão caçula. E ela preferia deixar a criança comigo do que com o próprio irmão, porque falou, não sei o que ele pode fazer. Sabe? Então, tipo, é muito louco isso, porque eu já transparecia essa responsabilidade, né? E aí eu vejo outros exemplos, geralmente os adolescentes LGBTs são muito mais responsáveis, né? Não fazem tanta... Tem os fora da curva, né? Que são os rebeldes e tudo, mas geralmente eu não sei se vocês eram assim, se vocês se lembram de, com 12, 13, 14, se vocês se lembram de serem mais responsáveis, ou se vocês eram os fora da curva que tocavam o terror, assim, de rebeldia. Era muito. Nossa senhora. Tinha essa fama, né? Tipo, de ser responsável na família. Todo mundo, tipo, deixava a responsabilidade pra mim também pra resolver. Mas também tinha muito isso, igual o Igor falou também, de você se planejar muito, né? Então, qualquer passo que você fosse dar, você tinha que tomar muito cuidado, porque você, tipo assim, você desse um passo em falso ali, poderia prejudicar você, poderia prejudicar a sua adolescência em si, né? As outras pessoas podiam falar mal de você. Então, eu acho que esse controle todo forçado acabava colocando muito isso em cima da gente. Mas também quando eu era muito mais novo também, minha mãe também era muito controladora, assim, comigo. Tipo, eu tinha uma rotina, eu tinha ela escrevia, tipo, tudo que eu tinha que fazer
no dia, tipo, nos horários. Tal horário tinha que fazer acordar, tal horário comer, tal horário jogar, que eu só tinha direito a 1 hora por dia pra jogar. Tal horário fazer tal coisa, estudar. E eu tinha escrito isso tudo atrás de uma porta e eu tinha que seguir certinho, senão eu ficava de castigo. E você seguia, né? Porque você ficava sozinho e seguia, né? Justamente, eu seguia. Isso que eu falo, tipo, né? Porque se você pega uma criança hétero, talvez, ela, não tem ninguém olhando, vou fazer do jeito que eu quero, né? Vou jogar o dia inteiro, foda-se. Exato. Amanhã a gente leva lá no quarto, joga pra desgraçado, moleque velho. Eu não sei se a gente tem medo de ser, sei lá, descoberto ou qualquer coisa, aí você fala, vou ficar na linha, né? Porque eu não posso chamar a atenção por sair fora da linha, né? Acho que é exatamente isso, tipo de... É medo. Não é que a gente seja responsável de fato. É que a gente é forçado a uma situação de tipo, se eu sair fora da curva do que é expectado de mim, já era, né? Eu não sei o que pode acontecer. Por isso, tipo, é só você pensar tipo, no medo de sair do armário. Sim. Quando você pensa no que te evitou de se mostrar pra sua família, não sei o que lá, você pensa, eu posso ser expulso de casa, eu posso apanhar, eu posso perder tudo, eu posso morar na rua, não sei o quê. Então esses medos vêm incubados em outra... Vai entrando em todas as outras áreas da sua vida. Tipo, você vai cerceando as coisas, tipo... Eu não posso falar tão alto, então eu vou me retrair. Eu não posso andar desse jeito, então eu vou me retrair. E você vai retraindo, cortando um monte de coisa pra você não dar margem pra uma interpretação errada sobre a personalidade que é esperada de você. E isso inclui essas coisas de tipo, eu preciso ser um bom aluno, por exemplo. É esperado que você seja um bom aluno, então você vai ser justamente para que esses outros medos que existem se percam ali naquele meio. Então eu vou fazer isso aqui para que isso aqui fique escondido. Então eu vou cumprindo outras expectativas, e isso acaba se lendo como responsabilidade, mas não é. Não é responsabilidade, é uma coisa muito cruel que você tá fazendo com uma criança. Você tá colocando ela pra viver com medo. Exatamente. Você não tá deixando ela ser uma criança, você não tá deixando ela ser um adolescente. Você não tá deixando ela experimentar a vida do jeito que ela é. Você tá tocando terror na vida dessa criança só porque você tem um jeito que você acha melhor que ela seja na sua vida. E assim, se você é pai e mãe, eu prefiro que meu filho seja machinho. Citando Cláudia Leite, tá, gente? Cite. Cláudia Leite diz, prefiro que meu filho seja machinho. Por quê? Você vai transar com ele? Você não vai transar com seu filho, se Deus quiser. Você não tem que ter preferência sexual nenhuma sobre seu filho. Exato. Nenhuma. Isso é verdade. Nenhuma. Se você tem preferência sexual sobre seu filho, você já está sendo completamente perturbado. Procure um psiquiatra. Sim. E completando, amiga, tipo, eu acho que a gente cresce muito rápido também por esses medos traz, tipo, nossa, vou sair do armário. Então tem a possibilidade de ser expulso de casa, né, apanhar, fazer tudo. Então você já, a pessoa tá com, sei lá, criança, adolescente tá com 12, 11 anos pensando nisso, ela já tá pensando como que ela vai viver na hora que ela ser expulsa. Então ela já tem que pensar, nossa, tem que trabalhar, que uma criança não pensa, um hétero aí que seja, não pensa nisso. Ele quer pensar em ir pra escola, pegar as meninas, não sei o quê. Na nossa época era assim. E pra escola não, quer pensar em matar a aula, né? Não ia. Ficar com a turma, né? Sim. Enquanto isso, a gente tá ali num canto pensando como que vai ser a gente ser expulso de casa, sabe? Você já tá com uma mentalidade de 19, 20 anos ali pensando em como se alimentar e tudo mais. Então a gente cresce muito rápido por conta disso. Sim, exato. É a sensação também de não pertencer também, eu acho, né? Esse lugar tá me podando, então eu não pertenço aqui. Eu preciso sair o mais rápido possível. Então eu preciso, tipo, lidar com o mundo o mais rápido possível. Para que eu consiga achar o meu caminho, né? Exato. Sim. Tem uma coisa que eu penso muito hoje, e fico até lembrando de como foram isso, porque todos os meus amigos, e acho que todos os nossos amigos héteros, tiveram namoricos quando eram, né, quando na adolescência, né? Exatamente. E, porque eu tô interessado naquela menina, quero ficar com aquela menina, quero vou numa festinha.
E a gente não teve, né? Eu nunca tive isso na adolescência. Nunca tive, tipo... era impensável você flertar com um menino quando você tava, né, na adolescência. Isso aí não existia, assim. Sim, na minha geração não existia. E você tava lá durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Você, a Rainha Elizabeth acabou de nascer, você comemorou, eu lembro. Tinha muita festinha da minha classe. E era festinha de pegação dos adolescentes. E eu nunca fui, porque pra que eu ia fazer lá, sabe? Eu nunca tive interesse em ir nisso. Então a gente passa praticamente toda a nossa adolescência sem viver o que um adolescente deveria. O que um adolescente hétero vive, né? Então você chega jovem, agora sim posso começar a viver a minha adolescência. Sim. E eu acho que é por isso que eu me forçava a ser hétero. Porque eu sentia que os héteros eram felizes, assim, sabe? Viviam a adolescência. Eu falava assim, gente, mas se adolescente... essa fase, né? Adolescente com 12 anos na minha cabeça. Mas, essa fase é tão boa, a galera sai, pega, vai pra festa, não sei o quê. E você fica assim, tipo, não se sente parte daquilo, né? Não se sente pertencente. Sim. Exato. É uma fase muito complicada. Acho que dos 12 até os 18, assim, a hora que você pensa muito nas coisas. Eu tenho um exemplo, já dando uma avançada, um exemplo simples, que eu saí da minha cidade, porque o pessoal, como lá não tem faculdade nem nada, eu saí de lá já pensando nisso de poder ser mais viado, sabe? Eu não pensei em que faculdade que eu vou fazer. A faculdade tal, eu vou gostar, que o pessoal fica procurando faculdade desde os 15 lá, matutando. Não, eu só queria ir pra outra cidade pra eu ser eu, sabe? Pra mamar, queria mamar. Assim, hoje eu tomo no cu, porque, né? Ô, Glória! Que eu gosto, eu tomo no cu do jeito ruim. Né? Tá. Ruim. Mas nessa parte de, tipo assim, eu não fiquei pensando no que era o meu futuro nessas questões. Eu queria só a liberdade de ser eu mesmo. Sabe? Então, eu tive essa liberdade, mas não é só ela que me faz agora, sabe? Tipo, Sim. Eu pensei na outra parte. Então, isso, sabe, vai prejudicando tudo. Não é fácil. Sim, exatamente. É uma bola de neve. Você não foi por um amor a alguma profissão, né? Você foi preciso sair dessa cidade para ser quem eu sou, né? Tô presa nessa cidade maldita. Exato. Exatamente. Não, eu só tive o meu primeiro date com 18 anos, que eu falei, agora eu posso ser quem eu quiser, que sou maior de idade, ninguém mais manda na minha vida e eu faço o que eu quero. E aí eu comecei a sair, meu primeiro beijo foi com 18 anos, assim. Então, a gente perde uma etapa toda, né, da vida, da adolescência, que... Por isso que muitas pessoas falam, a gente... quer curtir muito, né, os jovens, os LGBTs, e até tem aquela coisa de promiscuidade. Na verdade é porque a gente está correndo atrás de 8, 10 anos da vida dos héteros, né? Sim. Que já estão vivendo isso há 10 anos antes da gente. Sim. E a gente tem que correr atrás para poder, agora sim, Pra poder ser gente. Pra poder ser gente. E em relação a roupas? Você... O que eu ia dizer é que eu vivi um outro lado disso daí. Você é engraçado porque eu gosto, você sempre é o lado mais afrontoso e o lado rebelde. Né? Porque mas que você sofreu, você tem outra visão. Né? Então, mas é que o que eu ia falar é o seguinte: eu aproveitei muito a minha adolescência nesse sentido, tipo, de. Mamar. Exato. No sentido de. Nunca deixou de meu lado, de que não. Exactly. A vida inteira só só no gloob. Parou de mamar a mamãe e foi mamar o papai dos outros. Exato. E literalmente, porque eu só pegava homem mais velho. E aí é o outro lado do negócio, que é assim, você que é pai e mãe, preste atenção nesse relato, nesse testemunho. Porque assim, a gente que é cerceado assim dessas coisas, por exemplo, na escola, eu era o único viado. Eu não vou me relacionar com ninguém. Entendeu? Só eu sou viado, como é que eu vou achar um namoradinho ali dentro? Não tem onde eu achar. O que você vai fazer? Internet. Sim. Né? E aí que tá o perigo. É perigoso. Aí é que tá o perigo, porque assim, eu não vou falar, viu, ou família que não gosta que eu seja um boiolinha. Eu vou ali mamar fulano. Eu não tenho essa liberdade pra falar isso. Eu vou ali sair com fulano. E fulano sempre é maior de idade. Porque fulano tá na internet.
Geralmente, né? Geralmente fulano é maior de idade. Pra, assim, não ser injusto, acho que eu peguei 2 da minha idade naquela época. Sim. E eu peguei muita gente naquela época. E a maioria era maior de idade. Então, assim, é uma situação que você se coloca em perigo para conseguir aproveitar o mínimo daquilo que deveria ser normal, entendeu? Exato. Então você que tá assim, bloqueando o seu filho de ter um relacionamento, você tá também prejudicando outra pessoa. Sim. Que não é só o seu filho que você tá reprimindo sexualmente, você tá reprimindo uma outra pessoa de também ter um desenvolvimento normal, Sim, né? Que é exato. tipo o descobrimento da sexualidade na idade que é pra ser descoberta, Exato. né? Tudo fica Então, assim, confuso depois, né? Exatamente. Aí você tem 2 pessoas frustradas, Sim. né? E você que deu a liberdade pro seu filho, que tipo falou assim, não, vai lá, pode ter, traz seu namorado em casa, não sei o que lá. Aonde que seu filho arrumou um namorado? Se aquele outro pai filho da puta não deixa o filho ser a pessoa que ele é, entendeu? Então você tem a bola de neve, bicha, que tá se chocando uma com a outra. Você entendeu? São várias bolas de neve ao mesmo tempo. E aí você acaba entrando em... Bicha, o tanto de... Eu com 15 anos entrando em carro de desconhecido, maior de idade, só pra ir, entendeu? Sim, não, o perigo disso, porque se o você perigo, pega exatamente. Ninguém sabia, eu não falava tipo, oi mãe, oi vó, oi pai, eu estou indo com fulano para ali. Não, era tipo escondido, eu estava indo escondido, que eu não falava pra ninguém, eu tô indo ali. Pode ter a maldade de uma pessoa, né? Exatamente, a quantidade de carro que eu entrei dentro e eu não conheci, nunca tinha visto a pessoa na minha vida, tipo, só pra ele dar uma mamada, bicha. Gente, olha a minha inocência. Eu era tão inocente nessa questão que uma vez eu tava saindo do trabalho e eu ia do trabalho a pé até a escola. E eu tinha acho que 15, 16 anos também. E um carro parou e me ofereceu uma carona. Ah, meu Deus. Ai. E aí eu falei, tá bom, tô indo pra coisa. Ah, que bonzinho. Entrei. E aí o cara começou a passar a mão na minha perna. Jesus. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, porque eu ainda estava me entendendo ser LGBT. Quantos anos você tinha? 16 anos, assim. E ele começou, que legal, pra onde você tá indo? E apertar minha coxa, assim. Eu falei, não, moço, eu vou descer aqui mesmo. E aí ele percebeu que eu acho que... Não sei, eu tava... Porque ele me viu na rua e percebeu, ó, viadinho aí. É isso que eu vou pegar. Um gayzinho. Mas é isso, e aí, tipo, de tão inocente, porque se você trava, a pessoa não tinha um despertar sexual ainda. Sim. Então não tinha isso na minha cabeça, de que era com más intenções, entendeu? Sim. Mas aí ele parou o carro, eu desci, tudo, assim, porque mas era uma pessoa bem intencionada, mal intencionada, né? Exatamente. Ela bem intencionada, mal intencionada. Porque não era, mas se fosse um estuprador, ou se fosse qualquer outra pessoa, entendeu? Então, é isso, tem que deixar viver o descobrimento sexual na idade que tem que ser, na mesma idade que qualquer ser humano vive, né? Querendo ou não, que ali os por mais que você tente anos, né? cercear isso daí, tipo, não vai acontecer. Não vai acontecer, seu filho vai se colocar em risco porque você tá sendo um pai imbecil. Sim, entendeu? Sim. Exato. Por isso seria importante educação sexual nas escolas muito cedo também, né? Tipo, mas de todos os tipos. Não aquelas aulas de biologia clássica que você vê lá o órgão genital masculino, o órgão genital feminino e as criancinhas lá tudo rindo e não tem nenhum tom de seriedade sobre, né? Exato. Então, e falar sobre todas as sexualidades, né, sobre todos os gêneros, sobre todos esses papéis. A gente tem que... Porque eu vejo muito, tipo, amigos meus hoje... com 30, 40 anos, que não sabe nada dos nossos termos, LGBTQIA+, não sabe nada disso. E aí eu tento explicar para eles, mas por quê? Se eles ouvissem isso lá na escola, lá atrás, primeiro, a chance de ter um preconceito era menor, porque iam ver que é a normalidade disso, né? Iam saber os termos, saber respeitar as pessoas. Cresceriam adultos sabendo respeitar. Então, sim, a gente precisa falar disso na escola. Vai falar para uma criança de 5, 6 anos? Não, mas o adolescente está pronto para ouvir isso, né? Tanto que ele está ali, ele é uma dessas pessoas. Então, ele está pronto para ouvir. Né? Não adianta. Escondido e fala. Ele faz escondido, então, tipo... Não é que ele está pronto para ouvir, ele precisa ouvir. Você está colocando seu filho em perigo. Exatamente. Né? Tipo, é muita situação que a pessoa vai se colocar justamente para descobrir o que você não quer que ela veja. Exato. O que você não quer que ela participe, o que você não quer que ela seja. Sim, você entendeu? Você tá jogando direto, assim, a criança ali nesse beco.
E em relação a roupas, vocês tiveram muito bloqueio? Que roupas que vocês queriam vestir? Ai, eu não lembro Na de adolescência? roupa. Eu não tinha dinheiro pra ter outras roupas. Eu tinha que usar o que eu tinha. Mas eu lembro, por exemplo, eu tinha uma ligação com moda, assim. Eu acho que se eu tivesse uma família que, tipo, olha pra criança e fala assim, deixa eu ver seus dotes e vamos investir nisso, talvez teria seguido, tipo, no mercado de moda, teria me dado muito bem. Quando eu era menor, eu adorava moda. Eu desenhava peças de roupas que eu queria usar no futuro. Legal. E aí sempre veio desse lugar meio andrógeno, assim, eram umas coisas maluquinhas, tipo uma calça que é metade calça, metade short, uma blusa que é... Eu lembro que antes de eu ver uma regata com touca, eu já tinha desenhado, assim, e tipo uns figurinos também de show, assim, meio Beyoncé, Lady Gaga. E aí eu lembro que o meu sonhozinho, assim, de criança era aprender a costurar e ter, tipo, vários tecidos e máquina para criar as minhas peças de roupa coloridas, não sei o que. Sempre ia vir desse lugar andrógeno. Muito do que a galera... Hoje em dia, eu acho muito legal que esse mundo da subcelebridade, todo mundo agora usa essas peças tudo meio rasgada, tudo meio andrógenos. Coisas que eu já desenhava lá atrás. Eu olho e falo, meu Deus, alguém fez! Se eu tivesse uma máquina de costura e um negócio, eu tinha revolucionado a indústria da moda da época. Ia ser uma gay chicles andrógeno. Tudo. E tudo. Ai, eu tinha muito. Assim, eu gostava muito de cor mais viva, né? Tipo, eu queria muito uma cor, tipo, cor rosa. Eu achava linda a cor rosa. Tipo, vestia uma blusa rosa. Só que eu não tinha isso. Minhas cores de roupa era tipo azul, vermelho. Ah, e tem um detalhe. Vou contar uma coisa pra vocês aqui. Eu acho que nem o Dani sabe. O que acontece? Não, não vou chorar, não. Foi exclusivo na tela! Exclusividade pra vocês. Eu acho que são poucas pessoas que sabem. Mas, assim, quando eu tinha 10 anos, eu fui internado no hospital. Eu tava com uma doença que até hoje eu não sei o que foi. Tanto que não teve diagnóstico direito. Aí eu fiquei um bom tempo no hospital internado, bem novinho, sabe? E aí, nessa época, minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Muito, muito mesmo. Isso aí, muitas coisas também que eu me segurava e tinha essas coisas, é porque ela era muito da igreja e eu também sempre ficava muito com ela, que ela me levava pra tudo, né? Pra fazer as coisas. Aí, enfim, ela rezava muito pra eu melhorar. Aí ela fez uma promessa que eu não podia, se eu melhorasse, né, saísse do hospital, eu não podia usar a cor preta nunca mais. Nossa. Ela falou, fez desse jeito. Aí eu consegui sarei, né? Melhorei do hospital, fui embora pra casa. Todas as minhas roupas pretas ela tirou de mim. Eu não podia usar roupa preta. E eu amava também usar roupa preta. Tipo, não podia ser roupa, não precisa ser uma blusa preta com detalhe, não podia ter preto nas coisas. Não podia usar nada de preto, nem sapato preto, luva, nada. Só não podia usar. E assim, ela me levava, depois que eu melhorei também, ela me levava muito num grupo lá, e a moça falava a mesma coisa, você tem que cumprir sua promessa. E assim, ela fez uma promessa pra mim, tipo, poxa, tipo, você que se vire. Tá bom que eu tinha que melhorar e tal, mas ela fez uma promessa pra mim, isso eu nunca tinha entendido, mas eu sempre respeitava, né? Aí, nossa, quando eu fui comprar uma roupa preta depois de novo, foi, acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Que eu comprei uma blusa preta, que eu tenho até hoje ela guardada aqui, porque foi a primeira blusa preta que eu comprei. Mas eu comprei sem ela saber, e assim, ela brigou muito comigo, brigou muito. Falou assim, você quebrou a promessa, você tava ruim naquela época, e não sei o quê. Mas, nossa, depois a gente teve uma conversa sobre isso, mas eu fiquei um bom tempo sem usar roupa preta por causa disso. Eita, meu Deus. Exatamente, né? As promessas dos pais pra gente, né? As expectativas dos pais pra gente também, né? Sim. Mais uma expectativa. Eu espero que você cumpra isso aqui que eu prometi. Exatamente. Eu acho que eu era o contrário, porque, tipo, peguei, né, a época Restart, aquelas coisas, caos colorida. Então, eu mesmo já ficava com medo de usar essas roupas coloridas. Então, eu fui sempre pro básico, pro preto, branco, uma cor mais escura, porque eu não... Se eu colocasse uma... Era assim, se eu colocasse uma calça vinho, era gay na testa, sabe? Tipo, pra mim. Então, parecia que eu ia me expor, assim, com tudo. Então eu criei isso na minha cabeça, segurei muito, mesmo querendo, gostando, achando muito legal, era moda lá, não sei o quê, mas eu nunca usava essas roupas, sabe? Aí eu acho que
me fez criar um próprio estilo de não querer usar muita cor. Acho que até hoje eu não uso muita cor, mas hoje em dia é mais, lógico, por preferência mesmo. Não ligo de usar alguma coisa com cor. Mas na época o que me pegou foi isso. Eu mesmo me bloqueei pra não ter aquilo na cabeça, sabe? Sentado assim. Mas é isso. Sim, e pra mim foi em relação ao cabelo também. Eu sempre tive o cabelo batidinho, o cabelo. Não podia usar meus cachos do jeito que queria, não, sabe? Tem que ser o cabelo mais hétero possível, não sei o quê, porque eu tinha. Quadradinho. Porque eu também tinha isso, medo de cores também. Nunca pude usar cores, porque, não, isso vai estar na cara que eu sou viado. Sempre gostei também de cores espalhafatosas, mas também nunca cheguei a usar. Até quando eu fiz 18 anos, eu fiz um moicaninho bem viadinho. Bom. Já quero fotos. Na época, é verdade. Eu tirava foto. Ninguém pintou. Não tirava, né? Exato. Ninguém pintou. Mas peguei muito viadinho naquela época. Foi exclusivo! Meu filho, saía passando, ó, o rodo. Eita, pegou de murro, é mole. E a senhora? A senhora vai. Não, então, roupa é uma coisa que eu não me ligava muito, não, você acredita? Mas você vestia Joãozinho ou tanto faz? É porque assim, eu não gosto de calça. Eu nunca gostei de calça. Então eu sempre. Você pode perguntar pra qualquer pessoa, gente. Pra minha mãe, pra minha avó, pro meu avô, pro meu pai. Eu nunca usei calça. Era sempre de short, bermuda, essas coisas. E eu gostei muito de branco sempre. Então não tinha problema nessas coisas, né? Usar short branco. Camiseta pra mim era sempre branca, no máximo uma preta. Mas assim, era super assim, clean. Um lookzinho assim, mais assim, como eu posso dizer? Clean pero fashion. Sim. Eu já falei como ele foi me encontrar, né? A primeira vez que a gente se viu. Pois é. Parecia Parecia o quê? Tô shortinho branco, regatinha branca. Tudo. Pois é, tinha acabado de sair da Umbanda. Mas é porque acho que era isso. Porque assim, eu inovava com outras coisas. Então eu ia de unha pintada, meu cabelo era sempre assim, um undercut, uma coisa mais sabada. Você usar brinco? Você nunca ligou pra brinco? Nunca liguei pra brinco. Eu gostava mais de anel. Eu usei anel a vida inteira, assim. Eu sempre gostei de usar anel. Adoro anel. Roupa, amiga, tipo, mais colado, mais solto, tinha muito. Sempre mais coladão, assim, uma roupinha mais colada mesmo. E não implicavam com você? Se implicava, eu não via. Tinha isso da roupa larga. Porque assim, uma coisa que eu lembro assim, eu usei pochete também muito tempo, essas coisas. Sério? Nossa, pochete. E eu usava na bunda, igual as meninas, pra deixar a bunda lá em cima. Os meninos usavam na frente, né, pra deixar o pacotão. Eu deixava na bunda, porque, né, gay. E assim, mas brinco é uma coisa que eu nunca liguei. Nunca, eu quero colocar um brinco, um piercing, uma coisa, nunca passou pela minha cabeça. Mas assim, cabelo, unha, depilação, essas coisas sempre em dia. E teve uma época assim que eu usava anel em todos os dedos. Eu comprava tudo, anel, pulseira, colar, essas coisas eu comprava muito. E aí eu tinha uma tia que não gostava, lá de Minas. Tá? Porque Minas interior, né? Pessoal mais assim, como eu posso dizer, conservador, assim, né? Pessoal de Varginha, pessoal mais assim, é isso. Por isso que eu saí Bolsonaro. Aí, ó. Então, essa tia implicou. Tipo, por que você tá usando um anel em cada dedo? Sim. Aí eu falei assim, tá. Aí ela pediu pra eu guardei da minha pochetinha, quando eu cheguei em casa eu coloquei tudo de novo. Mas assim, era isso, sabe? Eu gostava de acessórios, accessorizing. Sim. Entendeu? Eu gostava o acessório era o que eu inovava, tipo, um cabelo, uma maquiagem, um negocinho, um colarzinho, um pulseirinho, um anelzinho, entendeu? Usei anel de coco, usei colarzinho de coco, pulseirinhas de coco, sapatãozinha, uma coisinha mais sapatão, entendeu? Mas assim, roupa mesmo, assim, era sempre jeans, se precisasse usar uma calça, bermudas preta ou branca, e camiseta todas brancas. Nada de cores, né? Nada de cor.
É que eu nunca gostei de cor. Até hoje eu não gosto muito de cor. Eu não compro cores. Sim. Eu compro muito assim, preto, branco. Eu tô agora com uma corzinha escura, assim, um roxo bem escuro. Eu gosto de cores escuras, assim, coisas bem minimalistas. Eu não gosto de chamar atenção. Eu já gosto. Eu já. Ela já é um mulherão. Exato. Da roupa. Ela chega assim, ó. Vou ter que dar acalmada. Mas hoje, vocês acham assim que chegamos no nível de fazer o que a gente quer e fazemos tudo o que a gente quer, independente da opinião dos outros? A gente. Você fala a gente, ou a gente quanto sociedade de hoje? Primeiro nós, os cholas, depois a gente. Depois expande. Mas e vocês, contar roupa, quanto a qualquer coisa, vocês acham que fazem assim, o que vocês querem? Roupa? Roupa, costume, quero dançar na coisa. Não, eu faço o que eu quero. Hoje eu faço o que eu quero. Não tá nem aí pra nada. Não. Acho que é isso, né? A gente vai ficando velho e a gente vai ficando mais velho e você fala, você não se importa mais com a opinião. Admito que eu tenho vontade, por exemplo, de usar mais maquiagem, tipo maquiagem masculina mesmo, sabe? Às vezes, assim, uma mistura dos dois, assim, então a make tipo de pele e às vezes trazer um olho, às vezes trazer um gloss, uma boca, tipo coisas mais clean. Eu tenho muita vontade, mas eu ainda tenho uma questão social que não me deixa, mesmo sabendo que já são outro rolê, assim, hoje eu sou cercado de pessoas totalmente diferentes, mas acho que existe uma pressão minha mesmo para que eu não consiga dar esse passo, mas eu amaria até testar maquiagem, fazer essas coisas, sabe? Eu acho muito legal. Sim. Você me lembrou uma coisa, naquela época já eu usava bastante maquiagem. Que linda. Eu pegava, tipo, lápis de olho, passava lápis de olho, passava pó na cara, tipo, pra dar, né, um truque, um negócio. Bicha, eu lembro até hoje, minha mãe provavelmente quis me matar. Eu usei um batom dela, prata, até acabar o negócio, bicho. Meu Deus. Eu acabei com aquele batom prata, eu achava aquilo tão mágico, bicho, um batom prata. Quem que inventa um negócio desse? Que genial. Essa pessoa merece um Nobel. Eu acabei com aquele batom, bicho, ela quis me matar. Mas era isso, eu usava as maquiagens assim. O que eu encontrava de maquiagem eu usava. Sim. Tudo. Os Mas meninos. Eu acho que eu ainda me seguro muito hoje em dia, sabe? Tipo, eu não sei se eu levo muito pro ambiente, porque eu passo a maior parte do meu dia, da minha, né, ultimamente da vida, num ambiente totalmente heterossexual, preconceituoso e tudo mais, que seria meu trabalho. No serviço? Sim. Exato. Então, tipo assim, não sou eu que vou meio que mudar lá, porque eles podem me demitir do nada, e eu preciso do emprego. Sim, Obviamente que a cada passo cada dia que eu entro lá, eu me solto mais e foda-se o resto, sabe? Eu fui criando um pouco lá, eu falo hoje do Iago pra todo mundo sabe que eu sou viado e tudo mais. Mas eu sei que também ainda não posso, né, me expandir, ser eu mesmo ali dentro. Mas eu acho que tem vários lugares que ainda me segura com isso. Tipo, às vezes tem festa da família toda, sabe? Tipo, eu cago pra minha família toda, então às vezes eu vou com a cabeça assim, eu vou só ficar no meu canto ali tranquilo, se alguém chegar vai tomar patada, falando merda, mas eu também não vou ficar afrontando lá no canto, porque foda-se, pra mim pode, né, se danar todo mundo. Mas em casa, assim, só com a minha mãe e tudo mais, eu não ligo. Normal. Mas eu acho que essas coisas, o ambiente às vezes me garra um pouco. Às vezes eu quero sair pra algum lugar e eu sei que aquele lugar tipo, não é pra mim. Sim. Tem hétero, não sei o quê, e eu me seguro disso. Mas em questão de dentro de casa, com os amigos, essas coisas, não. Tipo, acho que o ambiente empresarial, ele permite, ele respeita gays, tudo, mas ainda assim existe aquela gay heteronormativa que é a mais aceita, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho consciência disso, por exemplo, eu sou assumido na empresa, no mercado inteiro que eu trabalho, todo mundo sabe que eu sou viado, tudo. Mas o fato de eu ser ali
heteronormativo, eu sei que eu sou mais respeitado, infelizmente, por isso, né? Sim, com certeza. Entendeu? Eu sei que é um privilégio. Apesar de ser uma indústria da arte. Apesar de ser uma indústria da arte, mas como eu estou no âmbito corporativo, sim, né? Exatamente. Então, isso é um pouco complicado, né? Nossa, é muito. Igual a minha empresa, a empresa que eu trabalho e tudo mais, já é uma coisa muito masculina. Muito. Né? Com a engenharia civil e tudo mais, construção, é muito masculino. Então, tipo, eu acho que ao mesmo tempo que eu vou me impondo ali dentro, também as meninas vêm comigo, então vai todo mundo junto, sabe? Ainda mais quando você vai subindo seus postos, assim, tipo, você tem que ser respeitado por pessoas que estão abaixo. Se você não colocar a cara lá e pôr um ponto em tudo, vira bagunça, sabe? Coisa que pra eles não tem isso. Ele é respeitado e pronto, sabe? Tipo, ele não tem que pôr ali. Então tem muito disso ainda. Mas aí eu tento o máximo ficar onde eu me sinto bem, sabe? Tipo, que eu posso ser eu mesmo, brincar, rir, falar alto, falar fino, falar grosso, falar do jeito que eu quiser. Então acho que tem muito disso ainda, pra mim, no caso. Aí eu de um bom tempo pra cá eu taco foda-se, não tô nem aí. Depois que eu me libertei, assim, me libertei entre aspas, né? Que, tipo, fiquei mais à vontade dos meus trabalhos pra cá, de 2000 desde o meu estágio da faculdade, né? Que eu já tinha assumido e tudo mais. Eu sempre, tipo assim, falava abertamente. Não importava, tipo assim, se a pessoa... Eu sentia que causava incômodo, eu ficava feliz por causar incômodo, tava nem aí. Porque pra mim é muito satisfatório isso. Porque eu tava podendo finalmente falar. E todo o trabalho que eu chegava, assim, o povo perguntava, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sim, tem um namorado, não sei o que. Eu falava e tudo mais. Igual no meu trabalho também, quando eu me botei pra cá, né, nos 3 trabalhos que eu tive, e já chego falando, tipo assim, eu não importa. Eu sei que tem essa questão da pressão, mas eu falo assim, se eu chegar num lugar que eu não posso ser eu não vou ficar feliz. De verdade. Exatamente. Eu vou ficar muito preso, isso vai me fazer mal, porque eu já tive problema de ansiedade antes por causa disso. Fiz acompanhamento psicológico por causa disso. Tomei remédio controlado por causa disso. Então, se eu voltar a esse passado, eu não vou ficar bem. Então, eu já chego e falo. E, tipo assim, e na última empresa agora que eu tô trabalhando, por mais que às vezes tenha alguns idas e vindas, todo trabalho é assim. Mas assim, eu fico muito feliz de trabalhar lá porque eles são muito tranquilos com isso. Tipo, acho que foi semana passada, foi semana retrasada, ver, tipo, o meu chefezão falando abertamente sobre LGBT, ser gay e tudo mais. E, tipo assim, na apresentação que a gente teve com ele lá, porque depois tem um tempo que eu tô lá, né? Vou fazer 3 meses. Mas teve uma reunião com ele recentemente, que juntou a turma, e ele gosta muito de conhecer quem trabalha lá. Aí ele reuniu todo mundo numa sala e saiu perguntando da vida da gente. Ah, você mora com quem? Você faz o quê da vida? E não sei o quê. E eu poder chegar e falar com ele que eu tenho um namorado, que eu moro com meu namorado, que eu sou de fora e não sei o quê. E ver ele, tipo, feliz e, tipo, querendo me conhecer mesmo, aquilo ali pra mim foi, tipo, libertador, sabe? Tipo assim, ver que realmente é uma pessoa, é uma empresa que, assim, independente que tenha umas falhas internas, que a gente já até falei com o Dani, mas questão de comunicação e tal, tem uns problemas, mas está melhorando, mas é uma empresa que preocupa com as pessoas. E isso é notório, sabe? Por isso que eu gosto tanto do trabalho. Eu até brinco aqui, todo mundo já sabe. Mas eu gosto porque o pessoal é muito aberto com isso. Então, eu sempre falo, tipo assim, se uma empresa um dia chegar, tipo, eu saio desse trabalho e vou para outra, e eu chegar, vou ficar da mesma maneira, eu vou me apresentar, e não me quer, então, ó, beijo, até mais. Eu fico na rua passando fome, mas eu não vou passar humilhação aqui, não. Não passa. Exatamente. É que eu tava ouvindo vocês falarem, principalmente desse lugar de trabalho e tudo mais, e eu lembrei de uma pessoa que eu conheci assistindo o Salve, Nasce uma Rainha, da Netflix, né, que é com Alex Twist e a Gloria Groove. E eu não sei se vocês conhecem, se chama Mama Darling, o nome da drag. É um executivo super respeitado, assim, de super status dentro da empresa, chamado, acho que é Fernando Magrin. E aí ele, aos 51 anos, estava sentindo a necessidade de se expressar, sabe? Porque como ele vive num ambiente que é totalmente
opressor, até na forma de se vestir, ele falou, não, eu não sou mais assim, esse não é quem eu sou, assim. E ele começou a, tipo, se vestir de uma drag com cabelo de meio metro, rosa, maquiagem rosa, uma roupa super extravagante rosa pra ir trabalhar, assim, sabe? E aí ele desenvolveu a drag dele, que é a drag chamada Mama Darling. E eu, ouvindo vocês falar, eu falei, nossa, mas que magnífico pensar que tem pessoas que tentando quebrar isso, sabe? E bem afrontosa. Imagina se chegar, tipo, num prédio cheio de pessoas, tipo, com o cabelo da Marge Simpson rosa e um vestido esvoaçante, assim, é muito maluquinho. E aí eu só queria citar, então, a Mama Darling, que eu acho que é inspiradora nesse sentido, sabe? Uhum. Mas a gente vê uma geração agora vindo assim, né? Mais afrontosa muito mais cedo, né? Então você vê no TikTok tá cheio de casais de adolescentes, de gays, né? Um declarando amor pro outro, assim, é muito absurdo, assim, né? Que hoje, principalmente acho que nas grandes capitais, não sei. Sim, acho que é meio geral, eu acho que né? mais. Eu acho geral, mais nas grandes capitais do que, tipo, interior, realmente. Eu ainda tenho um pouco, muito mais. Existe muito mais. Isso daqui, sabe? É muito difícil. Muito difícil. É muito mais fácil ver nas capitais, assim. Sim. Até por isso que quando as pessoas falam assim que não gostam de rótulos, eu acho que assim, é um lugar muito confortável pra você falar que não precisa de rótulos, porque tem gente que precisa ainda. Sim. Seja pra sair de uma situação ruim, encontrar quem ela é, encontrar pessoas como ela, e sair de um lugar ruim, sair de uma posição de vulnerabilidade, uma posição de sofrimento, uma posição de qualquer coisa negativa. Eu acho que ainda precisa, sim, gente. Sim. Vamos com calma nesse negócio de sou contra rótulos, tem que acabar. Não, gente, não é assim que a sociedade funciona e não é assim que ela vai funcionar. Porque ainda a gente precisa de ensinar coisas às pessoas e a gente só aprende dando nome aos bois, né? A gente só aprende sobre a natureza quando a gente dá nome para as coisas, sabe? Um animal de tromba pode ser várias coisas. Pode ser um elefante, pode ser uma anta. Já vi muito homem com uma tromba. Entendeu? Então, assim, vamos com calma que dá pra tudo ter seu tempo. Você não precisa? Ótimo, parabéns pra você. Vive sua vida aí, deixa todo mundo se encontrar. Você já teve o seu direito, já teve o seu, pega o seu, vai embora. Sai da fila. E a gente precisa criar esses lugares confortáveis também, né? Como que a gente vai criar um lugar confortável para pessoas não binárias se a gente não quer rotular ninguém e falar assim, não, que isso, gente? Exato. Dá um farolzinho pra quem tá na sombra, por favor. Isso. E não é do nada, né? Porque a geração ali que às vezes fica travada nisso, ela vem de muitos traumas. Então não é só sobre um momento, é sobre a vida dela inteira. Exatamente. E não é só sobre você, é pelo mundo inteiro, viu? Por todas as crianças. Exatamente. Para de ser individualista, tá sozinha no mundo, fila da puta. Uma coisa que tem que parar aqui de falar é que existem crianças LGBTs. Exato. Existem crianças lésbicas. E tá muito bonito de ver aí os pais apoiando as crianças trans, principalmente nesse país aí, nesses Estados Unidos aí de merda, que estão indo agora atrás das crianças trans. E das famílias das crianças trans. Que é isso? Estão maluca, bando de fila da puta? Não se mexe com criança, não. Não se mete com criança, não. É porque tem eu ouço muito de hétero, mas criança não é LGBT porque ela não tem esse despertar sexual. Mas aí você não pensa isso quando você tá lá enfiando 3, 4 namoradas. Ai, é as namoradas, tá no seu rabo, fila da puta. Porque uma coisa que os héteros têm que parar é que ser uma criança LGBT não está envolvido a sexualidade. Exato. É ser quem a pessoa é, né? Exato. Não só a sexualidade, entendeu? É você compreender a criança, não você falar assim, olha, fazer sexo com você precisa ir lá trepar com aquela menininha da escola, porque é o que vocês fazem, sabia? Sabe o que é o que vocês fazem? Vocês prestam atenção no que vocês falam? Não presta, né? Não é enfiar a coitada da criança na quadrilha lá, ó, botando a mãozinha. E nem tudo, nem sempre é sobre sexo, né? Também sobre expressão, porque é isso, se eu tivesse me entendido desde cedo sobre quem eu sou, talvez eu teria sofrido menos em tentar me encaixar dentro de um lugar que não seria, né? Então, eu sofri por tentar ser hétero, tentar me provar hétero, tentar
me provar hétero pra mim e pras outras pessoas, assim. Se eu tivesse me aceitado uma criança gay, eu tenho certeza que as coisas tinham sido muito mais leves dali pra frente. Com certeza. Gente, vamos encerrando aqui essa bomba? Sim. Já hablamos, né? Já militamos. militamos. O primeiro episódio aí do mês de junho. Parabéns aí pra todos os LGBTQIP+, do Brasilis e do Mundles. Fechou-lhes? E o de Cacholas? Ixi, esqueci. E o Indicacholas, gente? E aí? Gente, o Indicacholas de hoje então vai ser o seguinte. O que ajudou a gente a ser quem a gente é hoje, nesse Brasil, sem se importar com a opinião dos outros? O que te ajudou, assim, a falar assim, gente, cala a boca 2 minutos. Deixa eu viver minha vida. Com todo respeito. Cala a boca! Mona, exactly. O que ajudou vocês? Vai, fala. Eu fui uma streaming que... Um streamer? Tá lá na Twitch. Quem? Que é a Madame Glaubia. É mole! Minha esposa. Ai, que delícia. Gostei, ó. Mas é verdade, gente, porque eu até os 24 anos ainda me ouvia muito a opinião dos outros. Eu já tinha, mesmo saindo do armário, ele me ajudou a sair do armário. Ele me arrancou do armário e falou, ok, vamos lá. Não, mas ele me ajudou a me entender, falar, é importante você sair do armário, é importante você não ligar para a opinião dos outros, você que sua vida, ninguém vai mais se importar, ninguém interfere na sua vida, nada que os outros vão dizer ou vão fazer tem que interferir na sua vida. E ele me ajudou muito a isso, a me entender, a me respeitar os limites, impor limites para as outras pessoas. Então, não é à toa que estamos juntos há 15 anos, mas realmente... E hoje eu vejo ele ir lá na Twitch falando muito do jeito... Que ele fala muito do jeito debochado, comédia, mas você vê ele ajudando muitos jovens que frequentam a live ali, né? Então você vê muitos adolescentes que gostam do exemplo dele. Então eu sei que ele ainda continua ajudando outras pessoas nisso, a se respeitar, mesmo que seja daquele jeito debochado, que seja pelo deboche que a gente consiga o respeito pelos outros, né? Impor limites quanto os outros. Então, Madame G, que tá lá na Twitch, Olha, tá passada. De música. Nossa. É mole, menina. Gente, será por essa? Caiu uma lágrima aqui e eu nem digo por onde. Gostinha. É mole. Vai, vocês. Gancho também. Gancha. Eu acho que eu compartilho a mesma coisa que o Lipe, tipo, acho que a amizade aqui, a G, o Felipe também, o Igor, o pessoal que a gente conversa muito no Discord, o Iago também, que a gente tá junto aqui há 2 anos, então, tipo assim, antes de conhecer ele, conhecer vocês, eu acho que eu me colocava em situações muito mais, tipo, angustiosas, sabe, tipo, de não me impor nas coisas, de não crescer naquele lugar e falar, porra, eu tô aqui, me enxerga, caramba. Eu quero que vocês ficar mais nos cantos. Então, tipo assim, essa força que a G tem de até quando ela fala, tipo, caramba, eu sou o que eu sou e eu vou pra cima de tudo e tal, para dar um gás. E na hora que você tá num lugar que te faz fazer isso, e vem na cabeça, não, tem que me segurar. E já vem essas vozes na cabeça, assim. Vai lá e faz, grita, berra, briga. Se a pessoa tá sendo maluca, seja maluca mais do que ela. Adoro que a G fala isso. Tipo, se você for maluca, você é mais maluco que você, sabe? Então, tipo assim, todo mundo aqui, o Cholas me ajuda todo sábado, né? Que a gente grava no sábado, mas todo sábado o Cholas me dá uma lição muito grande sobre me impor, sabe? Eu até falei muito disso do trabalho aqui e eu acho que depois que eu comecei as lives, comecei com o Cholas, eu sou outra pessoa lá dentro e eu bato o peito com o povo lá e foda-se, não ligo, sabe? Desde quando eu comecei a namorar o Iago, então acho que é uma junção da minha convivência com todos vocês. Abraço coletivo! Falei que ninguém ia chorar, mas agora pode chorar. Achei lindo! Eu sou de peixe, estou chorando real. Aí, ó.
Então vai, Pisciano, você agora. Eu queria agradecer a minha mãe. Brincadeira. Pra mim tem duas chavinhas muito importantes na minha trajetória de vida, assim, né? Porque sempre vivi nessa confusão de me forçar a ser hétero, mesmo sabendo que eu era uma gay, fã de Lady Gaga, enfim, desde criança, mas ainda essa confusão. Minha primeira virada de chavinha foi quando foi o Instituto Criar, né? Foi o curso de cinema. Acho o Criar tem um curso mais do que em cinema sobre uma autoconstrução de pessoa, entender de onde eu venho, o que eu sou, o que eu quero, o que a sociedade me prendeu de expressar, enfim. E aí eu acho que o Instituto Criar me ajudou a internalizar quem eu era, assim. E aí isso foi muito importante, porque eu tinha muito medo de fracassar, e aí talvez eu percebi que eu já estava fracassando há tanto tempo, que era só medo mesmo, né? E aí um segundo movimento, que foi quando eu externalizei, quando eu comecei a falar sobre tudo o que eu aprendi a minha vida toda, sem dúvidas foi a criação do Cholascast, assim. Foi o princípio do Cholascast, nossas conversas, nossas vivências, assim. Acho que eu nunca tinha falado tanto sobre mim, externalizado todas as minhas dores, as minhas felicidades, medos, angústias, e ouvido também dos meninos, colhido um pouco isso, épocas diferentes, vivências diferentes, e foi tipo uma autoterapia, assim. Então, eu sou muito grato mesmo, gente. É o nosso episódio 60, né? Exato. Fechar os 60, assim, bonitão. E já aproveitando para agradecer, que eu sou muito grato, Fih, por essa ideia maluquinha que teve aí na sua cabeça. O Guel, o Gui, o Iael agora, todos os convidados que passam, assim, eu acho que cada vez eu descubro um novo Igor, assim, sabe? E isso me ajuda a virar mais chavinhas na minha cabeça que nem eu sabia que era capaz de virar, assim. Sim. Tá vendo? A gente prometeu choro. A gente prometeu choro. Vocês estão chorando do outro lado? Chora aí, merda. Chora aí, ó. Iago, você. Eu, assim, eu tive muitas transformações na minha vida, né? Assim, é claro que o Cholas significou muito, mas antes da gente chegar ao ponto que a gente chegou aqui, que também realmente eu compartilho de tudo que vocês falaram, né? De ter conhecido vocês, a gente participar aqui junto. Mas eu acho que a minha primeira virada de chave foram com minhas primas. Foi com tia Custódia, que vocês já conhecem, Dona Amanda, e também com Mariana, que é minha outra prima, que vocês não conhecem, né? Mas, assim, depois, a gente tem uma diferença significativa de idade, assim, né? Significativa, assim, tem aspas, né? 7 anos não é muito tempo. Mas, assim, para aquela época, quando eu era mais novo, né? Igual eu falei que eu ficava muito sozinho. Depois que elas nasceram e elas cresceram, a gente conviveu, né? Eu vi elas nascendo também, né? Da barriga da mãe delas. Oh, meu Deus. E aí a gente criou uma amizade ali natural, tipo assim, de primo, mas foi aquilo ali pra mim, foi ser 2 irmãs nascendo pra mim, sabe? De verdade. E aí a gente cresceu junto, a gente passou a infância depois, a adolescência já, né? Porque eu já tava entrando na adolescência, elas estavam na infância, a gente passou juntos, a gente sempre fez muita coisa juntos, né? Juntava meus carrinhos com as bonecas delas, fazia uma coisa louca, botava as bonecas nos carrinhos, botava no posto de gasolina, era a nossa infância juntos. E depois, quando eu fui, né, me assumir depois pra lá, elas foram as 2 primeiras que me abraçaram, sabe, da família. E desde então elas vêm lutando, assim, a gente vem lutando, né? Porque a Amanda também, ela tem gostos particulares, né? Igual, tipo, ela adora botar piercing, fazer tatuagem. Isso é uma coisa que na nossa família sempre foi muito imposto. A gente tem uma família muito conservadora. Graças a Deus melhorou muito, mas sempre foi muito difícil. Então, assim, a gente que batia o pé na cara, assim, da família, sabe? Era nós 3. Vai namorar com homem? Vai namorar com homem, sim. Aí você vai ser namorada lá em casa. Você vai fazer uma tatuagem? Vai fazer assim. Manda, você quer fazer um piercing? Põe esse piercing na cara assim, você tá com vontade? Vai lá e faz. Então, assim, a gente foi muito família. Nós 3. Nasceu nós 3 ali e a gente sempre foi assim. É uma coisa que eu sinto falta diariamente, né? Porque a gente não tá junto mais, assim, fisicamente, mas sempre que a gente pode, a gente tá junto, jogando, conversando. Vocês conhecem a Amanda, né? Mariana já não é muito do jogo, mas sempre ela sempre joga com a gente quando a gente tá junto também. O Dani conhece ela pessoalmente, um amor de pessoa. E vocês iam amar também conhecê-la. Dançarina profissional. Dançarina profissional, inclusive sigam ela lá, viu? Vai virar dançarina da Anitta, viu, Igona? Ela é com o sonho dela virar dançarina da Anitta.
E ela está caminhando pra lá. Que e a Amanda se delícia! conhece, né? A Amanda se conhecem, ela tem um significado muito grande na minha vida. O Dani mesmo sabe, tipo, o carinho que a gente tem junto. Porque realmente é irmão, a gente não é nem primo. Então, queria dizer essa viradinha de chave. Que legal. Foi muito bom. Que lindo. E você, Madame G? Ei, menina. Ela mesma. Ela mesma. Eu queria agradecer. Primeiro eu quero agradecer mesmo. Pronto, vamos acabar esse episódio. Pronto, acabou o episódio. Eu não sei. Não sei. O pior que é, né? O pior é quando eu O pior que é você mesmo, porque você é muito... É assim, Não, mas... uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça é que todo mundo se importa com a opinião dos outros. É. Todo mundo. Eu mesmo me importo com a opinião dos outros. Por 10 segundos e acabou. É 10 segundos, você tem ali para analisar o que a pessoa falou, se vai te complementar, você adquire aquilo, você compra a ideia, você adiciona a sua vida, você vai decidir naqueles 10 segundos o que aquilo vai fazer na sua vida. Se não adiciona, não precisa. Joga fora, não precisa, não vai te adicionar nada, você não precisa daquilo. Aquela pessoa no outro dia vai pensar outra coisa, e assim que segue a vida. Você vai decidir ali, opinião dos outros é isso, bicha. Opinião dos outros. Sim. Não é sua, não é nada seu, joga fora. Já dizia Mamaru, né? Exato. O que os outros têm de problema comigo é problema dos outros, não meu. Né? Sim. E é isso que você tem que botar na sua cabeça. Mas, assim, o que me trouxe até aqui não é que eu não tenho medo das coisas. Eu tenho medo o tempo inteiro, bicha. Eu tenho muito medo de tudo. Eu sou uma pessoa apavoradíssima. Quando eu levanto da cama, eu penso em 300 mil jeitos diferentes que eu posso quebrar minha perna levantando da cama. Então, é assim, uma coisa que eu ouvi nesses tempos, e eu acho que faz muito parte da minha personalidade, eu ouvi no Andor, na série Star Wars. Quando você entra numa sala, você pensa em 3 jeitos diferentes de sair dela. Eu acho que é isso que eu faço a vida inteira. Uma pessoa LGBT, bicha, você tem que ter isso na sua cabeça o tempo inteiro. Então, a única coisa que me trouxe até aqui foi ser esperta. Seja esperta. A gente não tem dinheiro pra ser burra, gente. Eu sou uma mulher pobre, eu não tenho condições de ser burra. Ser burra é coisa pra gente rica. Verdade. Eles têm condições de lidar com isso depois. Quando você entra numa sala, pensa em 3 jeitos de como sair dela. E é isso que traz a gente até aqui, porque a gente tem que ser resiliente. Não existe outra opção. Tem que ser resiliente, tem que aguentar. Eu sou uma pessoa completamente traumatizada, extremamente debilitada, extremamente quebrada por dentro. Eu sou uma pessoa toda fodida. Mas eu tenho que levantar todo dia, bicha. Não é só porque eu preciso levantar todo dia. Isso é motivo suficiente. Isso é motivo suficiente para todo mundo. Você precisa levantar no dia seguinte. Você botou sua cabeça no travesseiro, você vai ter que levantar no dia seguinte. Tenha isso na sua cabeça. Seja pelos outros, mas principalmente por si mesmo. Sim. Entendeu? A sua vida é sua, você vai ter que viver. Queira viver ela, queira, todos os dias, queira viver. Eu amo viver a minha vida é maravilhosa. Eu tenho amigos maravilhosos, um esposo maravilhoso, uma família maravilhosa. Minha mãe, amo minha mãe, meus irmãos, amo todo mundo incondicionalmente. E é isso que me faz levantar até aqui, gente. É isso que me trouxe até aqui. A opinião dos outros não me importa porque eu quero viver minha vida. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero viver minha vida. Com as pessoas que eu quero viver minha vida. Com quem eu quero ver, com quem eu quero falar, com quem eu quero conversar. Eu gosto de viver a vida. Por mais que não pareça, que eu grito muito, eu xingo muito, mas eu quero consumir a vida. Eu sou uma mulher consumista, eu quero consumir a vida, eu quero tudo que dá pra fazer. E é isso que me levantou os dias que me trouxe até aqui. A opinião dos outros não me trouxe a lugar nenhum. Só me trouxe trauma, coisa ruim, desgraça, tragédia, gente feia. Só isso a opinião dos outros trouxe. Então não vai trazer nada de bom. Tira isso da sua cabeça. A opinião dos outros é 10 segundos de oportunidade para ela convencer você. Senão, passa pro próximo. Eu amei. E essa mensagem vai do mal. E é essa a mensagem. Certo? Certo! Gente, episódio maravilhoso. Lindo, Adorei. gente. Obrigado, gente. Gostaram? Semana que vem estamos de volta. Estamos de volta.
Não esquece de seguir a gente em todas as redes, Cholascast, pra saber quando o episódio entra no ar. Segue aqui no Spotify, no YouTube. Tem codiguinho lá no Instagram, viu, gente? Exatamente, que o Bate com a gente mais uma semana aí, ó. Mais uma sessão de codiguinhos lá no Instagram, tá? Semana passada teve do bundle do... Como é que é, amiga? Cyber Neon teve na semana passada. Maravilhoso. E essa semana tem mais games lá pra você passar o final de semana, hein? Fechou? E eu queria... Posso também aproveitar e só terminar aqui com uma frasezinha da música Flutua, de Johnny Hooker e Lineker, que eu amo, inclusive, consumam, que eles dizem: ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Beijo. Eita, isso aí, tá vendo? É, gatinha. Um beijo, então. Beijo, gente. Boa semana, bom mês do orgulho. Tchau, meus amores. Aproveita que esse mês pode ser gay, hein? Aproveita pode ser gay, todo mundo ser gay. Toca uma música pros gays. Gostei. Solta um tecno aí. Vai.